Olá! E agora nós vamos para o estudo de Êxodo capítulo 3 na Bíblia de Estudo Pentecostal. No verso 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. A educação humana de Moisés, recebida na corte de Faraó, era insuficiente para capacitá-lo para a obra de Deus. A sua solidão com Deus e 40 anos de preparação e árduo labor, cuidando de ovelhas no ermo, foram-lhe também necessários na preparação para a sua tarefa futura de pastorear Israel na peregrinação no deserto. Ele passou todo esse tempo para que o Egito fosse tirado de dentro dele, toda a ciência do Egito, vamos dizer assim. E nós precisamos também deixar as velharias, o velho homem para trás, os velhos pensamentos, a velha mente, e que nossa mente seja renovada pela palavra de Deus e que nós sejamos realmente transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, agora que fomos chamados, tirados da escravidão do Egito, vamos dizer assim. Da escravidão de Faraó, que tipifica Satanás, No verso 2 fala assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Quando ele aparece assim em letra maiúscula, geralmente é o próprio Senhor, Deus também apareceu a Abraão como o anjo do Senhor em Gênesis 22:11. Então, geralmente, quando aparece em letra maiúscula, o anjo do Senhor é o próprio Senhor, no versículo 5 do capítulo 3, diz assim: E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A revelação inicial de Deus a Moisés foi a de sua santidade. Santidade significa separação do pecado e de todo o mal, e dedicação a Deus. Moisés, como servo de Deus, tinha que lembrar-se constantemente do fato que o Deus a quem ele servia era santo, tão santo que se um ser humano o contemplasse de fato, morreria com certeza. A revelação inicial de Deus a Abraão foi a do seu grande poder. Aqui a Moisés, ele revelou a sua santidade. Nisso temos o princípio da revelação progressiva de Deus. Deus ele vai se revelando, ele vai se mostrando. Ele se mostra hoje como um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus que nos prende com laços de amor, mas ele vai se revelar ainda, segundo o Apocalipse, e também os capítulos finais de Mateus, diz que ele vai se revelar como também um justo juiz, Bom, e aí no versículo 7 diz, E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo no Egito, ele também conhece as aflições de todos os outros seus servos. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões, os santos precisam clamar a Deus para que ele intervenha com misericórdia em seu favor. Quer nossa opressão provenha das circunstâncias, das pessoas, de Satanás, do pecado ou do mundo, o consolo, graça e ajuda de Deus são plenamente suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. No tempo certo, Deus nos livrará. A palavra diz, Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E perto está o Senhor de todo aquele que o invoca. O Senhor, ele habita dentro de nós, ele está em nós, ele está conosco em todo o tempo. E saber que ele está em mim e que ele me ama incondicionalmente me leva a compartilhar com ele todo o meu viver, na alegria e na tristeza. Nós temos um elo, um casamento com o Senhor. É na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, em toda situação, nós podemos e devemos contar tudo para ele. Ele é o nosso melhor amigo, E no verso 8 diz assim: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Eu estava olhando aqui para ver se estava gravando mesmo. Ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Leite e mel. Essa é uma expressão proverbial significando fartura da terra. O mel incluía mel de uva ou de tâmara.
bem como mel de abelha. O suco dessas frutas era engrossado mediante fervura até formar um xarope espesso. Realmente, quando eles espiaram a terra, né, eles viram que tudo lá era muito grande, muito farto, né? Nós vamos ver isso aqui mais pra frente. Então, tudo era muito abundante. E o Senhor, ele tem vida abundante para nós, né? Muita alegria, muita paz, muito amor, muita saúde, muito tudo, né? O Senhor, ele não é um Deus de escassez, ele é um Deus de prosperidade, de abundância. No 12 diz assim: E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E diz assim, né? Eu serei contigo. Ver a próxima nota quanto ao significado do nome divino eu sou o que sou, ao tocante à presença de Deus com seu povo. Moisés perguntou para Deus, né? Que nome ele diria que Deus tinha, com que nome ele iria dizer quem é esse Deus, né? No 14 ele diz assim, né? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O Senhor deu a si mesmo o nome pessoal Eu sou o que sou, de onde deriva Yahvé, né? Uma expressão hebraica que expressa ação. Ação, né? Ele é o verbo que se fez carne, né? Verbo é ação. Deus estava efetivamente dizendo a Moisés: Quero ser conhecido como Deus que está presente e ativo. Inerente ao nome Yahvé está a promessa da presença viva do próprio Deus, dia após dia com seu povo. Este nome expressa seu fiel amor e cuidado e seu desejo de redimir o seu povo e estar em comunhão com ele. Essa verdade corresponde à promessa fundamental do concerto, para ser a ti por Deus, que ele fez em Gênesis 17:7, né? O Senhor declara que esse será o seu nome para sempre. É digno de nota que quando Jesus Cristo nasceu, foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ele também chamava-se a si mesmo pelo nome Eu Sou. Em João 8:58, ele se designou assim, né? Jesus se designou assim. E no 22, no verso 22 do capítulo 3 de Êxodo, diz, né? Pedirá e despojareis ao Egito. Os israelitas tinham sido convidados para a terra de Gósen, no Egito, e posteriormente foram escravizados injustamente. Mereciam receber todo o salário que nunca lhes foi pago, mas não deviam tomar nada à força. Deus faria surgir nos egípcios uma atitude favorável, de tal maneira que quando o povo de Israel pedisse prata, ouro e roupas, os egípcios lhe dariam com abundância. Assim, ao invés de se retirarem furtivamente do Egito como escravos fugitivos, sairiam então triunfantemente com um exército vitorioso, conduzindo os frutos da vitória. E foi assim que eles saíram. Mais para frente nós vamos ver isso, né? O Egito foi despojado. O Senhor é um Deus de restituição, né? Ele é um Deus de provisão, de restituição. E o Senhor, ele tira. Tem muitas pessoas que falam essa expressão, né? Ele tira do ímpio para dar para o justo. Mas, na verdade, o Senhor é um Deus que dá provisão. Ele queria dar provisão ao povo durante o tempo da travessia, né? Até a terra prometida. E tudo que era de direito deles, né? O Senhor providenciou para eles. Tudo que eles não... Como eles foram escravizados... tudo que era de direito deles, materialmente falando, né, o Senhor fez com que os egípcios dessem para eles na saída deles. Nós vamos ver isso mais para frente. Ou seja, o Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Ele prometeu que cuidaria, né, dos filhos de Abraão, prometeu para Abraão que seria o Deus deles, né? E o Senhor sempre honrou, o Senhor sempre foi fiel na sua promessa. O povo que não foi fiel a ele, mas ele sempre foi fiel. Amém, glória a Deus.